o impacto da inteligência artificial na cibersegurança. Eu sou Bruno Lauteriung, estou aqui com Felipe Tomé e esse é o Tal do Hacking. Pessoal, a gente vai bater esse papo hoje aqui de cibersegurança e inteligência artificial, né? E tô com bastante especialistas aqui, o próprio Felipe também trabalha na área. E a gente vai trocar uma ideia aí. Felipe, o que você acha disso aí? Bom, olá Bruno, olá pessoal. Eu tenho bastante ideia. Então, assim, eu tenho, pela minha experiência aí de carreira, conhecer bastante de tecnologia, de segurança, que eu tô vendo no mercado aí. Enfim, acho que se a gente tiver umas 4 horas aqui para conversar, eu tenho saliva ainda. Então, vamos embora. Tenho uma alta expectativa do papo aqui. Tenho certeza que vai ser de alto nível. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Pessoal, eu queria saber de vocês, um fornecedor de software, um fornecedor de hardware, como que vocês avaliam esse momento da IA generativa justamente para a cibersegurança, né? Quais que são os cuidados que vocês estão tendo? Quer começar? Posso começar, e até é interessante o posicionamento da NVIDIA. A gente é muito conhecido pela plataforma de hardware, né? A NVIDIA, a GPU, tem uma relação já de 30 anos que a gente entrega a GPU principalmente para o mercado de game. Mas foi feita uma transição muito forte, há mais de 10 anos atrás, do investimento na camada de software. Então, dentro desse investimento de camada de software, hoje a gente tem mais engenheiro de software do que de hardware. E poucas pessoas sabem disso. E por que esse investimento da NVIDIA na camada de software? Para agilizar o desenvolvimento de aplicações. Porque uma vez que a gente faz um investimento e cria um motor e aí de inteligência artificial, machine learning, deep learning, generativa também, a gente agiliza o desenvolvimento do cara que está lá tentando resolver um problema, porque já tem um SDK, uma API, uma biblioteca, uma plataforma desenvolvida pela NVIDIA, disponibilizada para a comunidade de desenvolvedores sem custo, onde ele vai fazer o uso disso, criar uma solução, aí entra aí os desenvolvedores de software, de solução, e que por baixo do capô tem a placa NVIDIA, mas principalmente tem um stack de software. Então, nessa abordagem que você falou do Generative AI para parte de segurança, tem muito trabalho sendo feito de você gerar dado sintético, de você simular determinadas situações para você treinar, por exemplo, um motor de phishing. Então, em 24 horas, a gente consegue treinar um motor baseado aí numa plataforma chamada Morpheus, onde eu estou gerando os dados para treinar essa rede de inteligência artificial, que é um Generative AI, mas baseado em dado sintético. Então, eu uso conceitos de Generative AI para treinar um motor para identificar um spear phishing, por exemplo. Então, é um conceito bem abrangente que não vai só da aceleração da GPU, mas tem muita coisa em volta disso daí. Assim, a gente vê também, aí falando um pouco de software também, mas eu fui na RSA esse ano, né, em São Francisco, e, cara, o papo era Generative AI, né? Sim. Porque a gente vê que hoje a gente tem uma tecnologia que ela é totalmente assimétrica. Então, assim, a gente consegue hoje, com pouco esforço de software, pouco aprendizado, soltar soluções que a gente pode vender e criar uma startup rapidamente, né? Então, assim, o que eu venho observado hoje em relação a esse tema é que todo mundo saiu soltando um monte de coisa, né? E que agora está tendo uma reflexão das empresas do que realmente vai trazer valor de fato, né? O que não é só um chatzinho, beleza, mas a gente está vendo aí a OpenAI disponibilizar de graça agora, né, o GPT-4 Omni, que é o melhor modelo que a gente tem, é um dos melhores modelos. Então, olha a dinâmica que vai virar o mundo de software agora. Tipo assim, galera, então vocês estão aí, né, investindo e tal, mas, cara, a OpenAI tá dando de graça pra gente aqui, isso aqui. Então, olha o poder que a gente tem agora, né? E no cenário de cibersegurança, o que eu tenho observado, né? Eu tenho observado uma corrida dessas empresas em querer fazer algo para usar esse hype, né? Mas ainda se achando onde que vai gerar valor. Porque o primeiro valor que a gente vê em cibersegurança, rapidamente, é o valor analítico. É chegar e falar, cara, eu vou plugar isso no meu CIEM e vou trazer melhores opções dos top 10 para você atuar. Ou eu vou te dar dicas melhores de troubleshooting, né? Ok.
Mas isso é a camada analítica. Então, como que a gente consegue também focar, melhorar até a segurança do negócio, né? Então, eu vejo que o pessoal está começando a se achar nesse ponto. A parte de dado sintético é um ótimo ponto, né? Porque você começa já com isso, simular ambientes, simular gêmeos digitais, para quem sabe simular cenários de ataque. Então, isso está ficando legal. Mas sempre o desafio de... será que a simulação ela tá real? Será que esse é realmente um cenário que vai acontecer? Que é o desafio que a gente tem nos chats quando a gente vê escapar uma coisa que é não ética, entre outras coisas. Então, a gente está vendo uma evolução no uso, né? Camadas de API de moderação, evitando, melhorando ética. Em segurança, como o pessoal está começando a usar, daqui a pouco eu vejo que vai começar a pintar algumas APIs, algumas camadas no final para assegurar que, cara, esse incidente que a gente... Essa vulnerabilidade que a gente está colocando para você que é crítica, ela é crítica por causa de A, B e C, né? Teve várias verificações e acelera a resposta, né? A detecção de respostas. Mas hoje, pelo que eu vi na RSA, eu ainda vejo muito hype, né? E alguns caras ali, lógico, a NVIDIA está muito à frente nesse tema no que tange a tecnologia, mas dos players de segurança eu vejo que alguns estão começando a achar ali, principalmente nesse cenário de simulação. Né? Como que eu simulo, como que eu evito, eu simulo um cenário sem precisar gastar, sem precisar, porventura, pagar um pentest, sem precisar abrir alguma vulnerabilidade, não vulnerabilidade, mas abrir um ambiente para um pentester entrar. Então, esse é o movimento que eu tenho observado aí nessas feiras, né? Legal. Eu tive na RSA também e tava comentando com o Bruno agora há pouco que esse era o hype. Você entrava lá no pavilhão, lá bombardeado, IA. E é aquela coisa, tem gente que você já logo de cara via que não é bem IA, mas tinham boas ideias. E hoje o mundo tá assim. A gente vê diversas boas ideias chegando para os clientes nesse mundo de IA, de GenAI e tal. Como que vocês veem essa questão de boas ideias chegando, vocês representando boas soluções aí, mas chegando com boas ideias para os clientes e do outro lado, os clientes ainda sem a maturidade ideal em sua boa parte para absorver isso e integrar no negócio, absorver isso e integrar nas soluções de segurança e até mesmo embarcar dentro da lição de casa, porque muitas das vezes tem um ambiente mega obsoleto, com acúmulo de soluções subutilizadas e o mercado trazendo trazendo grandes novidades aí com AI. Qual que é a dificuldade que vocês veem hoje de trazer essas novidades para esses ambientes que não são tão atualizados assim e o posicionamento dos executivos, principalmente de segurança, buscando esse lugar ao sol ao mercado? Como que vocês veem esse posicionamento das soluções? Bom, por exemplo, eu assimilo muito essa análise a projetos que a gente via há 5, 10 anos de RPA, por exemplo. Uhum. Quando o cara chegava com um projeto de RPA, a primeira pergunta que uma consultoria boa, experiente, falava assim, cara, isso aqui é RPA. Você quer analisar se esse problema que você tem, o RPA endereçaria? E aí tinha uma análise, e aí o pessoal testava e via se o RPA endereçaria, principalmente porque a gente sabe que o RPA tinha uma tecnologia mais cara, plataformas mais caras, então se o cara, o consultor, ele fosse numa linha de entregar um negócio que ele via que o RPA não ia endereçar o valor, ele ia se frustrar, porque ele ia falar, cara, vendi um negócio grande e não entreguei o valor. Eu vejo que o problema que a gente tem agora é que às vezes o cara ele pode até arriscar, porque às vezes ele não vai gastar tanto, né? Mas uma coisa que a gente tem observado quando a gente conversa com o cliente é tentar pensar com ele realmente qual que é o problema que ele tem, para ver se realmente ele consegue endereçar com o IA. Se não, o que acontece? A gente vai entregar uma primeira solução, que é a primeira escadinha do cara. Aí ele vai ver lá, legal, deixa eu descer um pouco mais no problema. Aí quando ele for descer, ele vai perceber, nossa, mas não tem integração com isso aqui, então eu não consigo conectar o modelo com integrar, não dá. Essa integração não funciona. Eu quero mais detalhe. Puta, não tem porque não foi treinado. Vai ter que gastar mais. Então, eu vejo que essa etapa de discovery, ela tem que ser um pouco mais consultiva nesse momento, né? Esse primeiro 2023 até agora
É tipo, você tem esse problema, tá aqui, coloquei um chat, tá aqui, já tá funcionando. Aí o cara usa 1 mês, 2 meses e fala assim, não, mas peraí, mas vai ficar nisso aqui mesmo? Já sei essas respostas, já sei, cadê, né? Então, esse degrau 2 e 3, eu vejo que a gente vai conseguir alçar quando a gente tirar ainda mais a camada de abstrair ainda mais as integrações, né? Com melhores soluções de APIs, melhores soluções de integração e por aí vai, né? Para o cara ver realmente, cara, coloquei um negócio, ele já conectou num plugin, o negócio já entrou, já autenticou, já trouxe para mim, eu não precisei só pegar um texto, colar, jogar e trazer de lá para cá, sabe? Então, eu vejo que esse é o ponto aí geral que eu tô observando. A abordagem da NVIDIA, a gente, por ter esse full stack, né, que vai desde das APIs, SDKs e bibliotecas para desenvolvimento, para desenvolvedores até a parte de baixo com hardware, e esse hardware pode estar dentro de uma nuvem, pode estar dentro do on-premise ou híbrido, como o cliente quer. Mas isso tem a ver com aceleração computacional. O que a gente propõe é que a gente tenha uma plataforma computacional, pode estar disponível onde ela queira, para fazer aceleração de processamento. Então, a gente tenta identificar dentro do cliente portas de entradas mais fáceis, onde a gente fala, onde está o teu custo computacional dentro das tuas atividades? Uma delas, que aí é uma porta de entrada para a parte de segurança bem interessante, é o CIEM, que o Anny comentou. No CIEM, utilizando GPU em vez de uma infraestrutura só com CPU, a gente acelera o processo do log parsing em 23 vezes. Qualquer CIO, qualquer CISO que escuta isso, fala, peraí, você está me dizendo que o que eu tenho de infraestrutura para fazer processamento, na parte de CIEM, para fazer log parsing, isso vai ser reduzido em 23 vezes? É isso. Isso é um reporte de um dos fabricantes de CIEM do mercado, não é a NVIDIA que está falando, porque como eu não tenho solução, eu dependo de um ecossistema que traga esses casos de uso funcionando em cima da GPU, em cima dessa infraestrutura da NVIDIA, que não é só a GPU, mas enfim, aí tem todo um portfólio de hardware, ele consegue acelerar. Aí ele fala, opa, isso traz valor para o meu cliente. Então, quando a gente consegue essa porta de entrada, aí gera mais confiança de um caso que fica de pé, de um projeto que fica de pé. Esse cenário que está sendo observado de 22, com o OpenAI saindo no final do ano, e depois 23 com muita prova de conceito, foi para validar projetos que ficam de pé. Projeto que fala, putz, eu vou ter uma aceleração desse porte, eu vou ter a introdução aí de um copilot de segurança que eu posso automatizar e etc. Isso tudo validando entra em processo de produção. Então, 2024, a gente vê muito cliente que fez prova de conceito em 23 e agora está indo realmente para o ambiente de produção, né? Então, para a gente quebrar essa resistência, a gente olha muito para o ecossistema que o cliente já está utilizando. E provavelmente esse cara, ele já está fazendo uso também, esse fornecedor, ele está fazendo uso de alguma infraestrutura da NVIDIA para estar acelerando aquilo dali. Então, não é novidade que vários fornecedores aí, no RSA que vocês mencionaram, né, falando de inteligência artificial, debaixo do capô tem a NVIDIA. Porque é a forma desse projeto ele ser sustentável. Porque se você fizer toda essa parte de preparação de dados, de inferência, de analítica, de tomada de decisão em cima de uma infraestrutura só com CPU, a quantidade de infraestrutura que vai ter que ter é gigante. Então, a gente já está nos projetos. Então, identificar já quem está dentro da solução do cliente e se está acelerado é a porta que a gente tem identificado como menor resistência. E aí a gente busca outras dores do cliente. Que aí, às vezes, ele nem sabe que pode resolver isso com técnica de inteligência artificial, seja generativa, machine learning, deep learning, o que seja, mas, às vezes, a gente identifica dor que ele nem sabe que poderia ser endereçada com a plataforma da NVIDIA. E tem um ponto também, né, que da parte de segurança, o que pode brilhar o olho do cara também é que, cara, a gente sabe a dificuldade que é para um cara de segurança de implementar uma esteira DevSecOps. Do cara chegar lá, fazer um scan estático e chegar para o desenvolvedor, tá aqui essa lista de coisas que você tem que resolver. E o desenvolvedor, cara, mas e aí, quanto que vai resolver? Não resolve. Então, o adentramento do time do CISO de segurança dentro de squads de produtos sempre foi complexo, sempre foi porradaria, sempre foi difícil. Com a vinda de Copilot de segurança tal, o que acontece?
O cara de segurança, ele pode começar, cara, deixa eu me apropriar disso, porque se eu entender 2 flagzinhas aqui e o cara usar lá o Copilot, eu já sei que ele já vai vir meio que corrigido ali num esqueminha quase Dast, né? Cara, ele tá já meio corrigindo e ele já tá levando as correções de segurança também. Então, e também a gente sabe que nessas crises de redução enfim, de pessoas, a área de segurança é uma área que sempre o pessoal ou pega mais firme ou fica, cara, mas será que precisa de tudo isso? Será que se a gente só colocar um SOC já não resolve? Então, uma forma da equipe também se blindar nisso é, se ela conhece bem isso, ela consegue até reduzir a mão de obra mesmo. Falar, cara, você pega 2 caras mais sênior que conhece muito dessas ferramentas de A&I, consegue ir implementando esteiras mais seguras sem fazer aquele jeitão tradicional, né? Plugar um monte de coisa e rezar para o dev usar as coisas que você está sugerindo. Né? Então é uma coisa que eu vejo que vai beneficiar. Vai ser mais fácil eles entrarem no desenvolvimento seguro. Né? Eu costumo fazer algumas analogias, assim, bem simples. Até esses dias eu estava falando de continuidade de negócio, dei um exemplo do pipoqueiro na Avenida Paulista, que sempre tem 2 maquininhas de cartão, sempre tem 2 botijões de gás. E se o pipoqueiro pensa em contingência, em redundância, por que a gente complica tanto, né? E esse é o perfeito cenário de uma historinha que eu até estava comentando com um colega durante a viagem da RCA, que é o seguinte cenário, que é uma senhora que foi diagnosticada que ela precisava tomar um pouco mais de vitamina C e ela decide ir semanalmente na feira e trazer largas quantidades de laranja para dentro de casa. A primeira semana ela fez, segunda semana começou a doer o ombro, ela teve que tomar remédio para o ombro. Na terceira semana ela contratou um menino da rua, deu uns trocados para ele ajudar. Na quarta semana ele faltou. Então ela começou a pensar, como que eu faço isso para que eu não tenha essa dor? E ela gastou as suas últimas economias em aqueles carrinhos meio motocicletas que a gente vê em shopping com uma cesta para poder carregar a laranja da feira até a sua casa. A bateria não aguentava, teve que comprar bateria extra, até que ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou me entregar. E comentou com o neto dela que morava no interior. O neto dela chegou na casa dela e entregou um potinho, uma pastilha com 30 cápsulas para ela tomar uma por dia. Então, às vezes, as soluções elas são muito mais simples para quando você pensa fora da caixa e realmente no seu problema, do que quando você entra de cabeça num hype e você não está resolvendo problema nenhum. Né? Você está dando círculos, voltas e voltas e voltas e não está chegando em lugar nenhum. Então, acho que o que a gente absorve aqui de ambos os cenários é conhecer realmente a dor do cliente, e o cliente se conhecer ali de fato, como ele resolve a dor do negócio dele, eu acho que tem que ser o passo 0 antes de buscar uma solução de fato, porque senão ele está fadado a começar a dar volta em círculos, parecendo um cachorro correndo atrás do rabo, e não vai solucionar, vai gastar muito dinheiro e não vai solucionar de fato o problema dele, né? Sim. Eu tenho uma... Pode falar. Aí só nesse cenário daí que você falou, né, de conhecer a dor, vocês imaginam que a NVIDIA virou call center de todo mundo falando, eu quero implementar a inteligência artificial, que eu estou vendo que a NVIDIA está no olho do furacão aí de tudo que está acontecendo de inteligência artificial. E, obviamente, a gente vai na reunião e escuta do cliente. E aí a gente faz perguntas simples. Você está querendo usar a inteligência artificial para quê? Não sei. Mas que dados que você tem para colocar dentro do motor de inteligência artificial? Eu não tenho dado histórico. Então, tem muito dever de casa que precisa ser feito para que você consiga arrancar um projeto do chão, né? E às vezes, o cliente está entrando no modismo, e em segurança a gente vê menos isso, porque aí são áreas mais especializadas, né? Mas querendo entrar só no modismo, mas não sabe exatamente onde é que quer resolver a dor. Então, a gente faz um trabalho também de ensinar e de mostrar casos de uso que estão sendo usados por outras indústrias similares para ele absorver isso, né? E na parte de segurança, aí tem casos de uso de transações bancárias e de identificar fraude, identificar sport phishing e tudo, que a gente tem que ensinar, muitas vezes, ao cliente do que é possível fazer. É isso. E assim, eu também vi soluções bem legais lá na RSA, né? Eu vi uns caras que até, por coincidência, eu estava conversando antes, né? Que ganharam o desafio de startup lá, que foi o pessoal da Reality Defender, né? Eles têm uma solução de detecção de deepfake, né? Cara, que hoje vai começar a bombar esse problema, porque
poder assimétrico de AI. Hoje a gente faz um vídeo rapidão, perfeito, que a gente coloca o que quiser ali, né? E assim, eu vejo que isso vai começar também a ser uma tendência que ainda não chegou no Brasil, mas, por exemplo, cara, série de fraudes que já estão começando a ter nos Estados Unidos, não só com áudio, mas com texto também, né? Questão autoral, vídeo, né? Então, cara, foi uma solução bem legal que foi mostrada, fornece em web e API, né? E que eu vejo que alguma hora vai chegar aqui, principalmente pelos casos de uso que eles estão trazendo, né? De call center, né? Cara, eles implementaram um sistema lá, não lembro qual a empresa, que eles conectaram isso junto ali com o sistema tipo o Teams, o Chime, o Zoom. Conectaram isso e o cara do call center ele conseguia ver em tempo real se aquilo era fake ou não através da voz, né? Então, cara, eu sei que isso já é uma implementação mais complexa, mas imagina hoje você ter uma aplicação web que qualquer coisa que apareça, você consegue proteger e se posicionar rapidamente sobre qualquer problema. Porque hoje, o tempo que é o problema, né? A gente viu o caso lá do João Dória no passado. Você viu que o tempo que ele demorou para dar a resposta forense do que aconteceu. Então, cara, naquele tempo já deu problema. Estrago. Já fez um estrago doido. Teve que ir lá com a mulher lá, apresentar. Cara, já foi. Imagina. E são diversos casos que a gente tem nesse sentido, né? Você comentou da fraude vindo pro Brasil, mas o brasileiro é o povo mais criativo que tem, né? Então, Sim. a criatividade que ele usa pro bem, ele usa pro mal. Então, fraude... extremamente criativo. Eu converso direto com o Danilo Barsotti da UOL, espero que ele esteja ouvindo a gente, e ele comenta muito dessas fraudes, porque ele trabalha com essa parte de biometria, então é cada criatividade, é cada momento que o fraudador tem para se adaptar, e ele fala justamente, a inteligência artificial, ela chega para impulsionar, né? Então ela vai impulsionar o bom negócio, ela vai impulsionar o atendimento ao cliente e diversos outros setores, mas também ela vai auxiliar o fraudador em diversos quesitos, né? O que eu queria perguntar para vocês e também incluir o Felipe para responder essa pergunta, uma das falhas que a gente identificou na última versão do ChatGPT foi a absorção de dados sensíveis algumas vezes, né? Então, o caso que ficou mais famoso foi de um escritório de advocacia nos Estados Unidos que teve os dados vazados depois de um prompt, certo? Agora eles atualizaram, tem uma nova versão de um ChatGPT. Eu queria saber de vocês se isso ainda segue como um problema e como que a inteligência artificial e todos nós podemos nos adaptar para que isso não seja algum problema no futuro, né? Assim, vou ser um pouco polêmico aqui. Eu não sei se vocês viram aquela entrevista da CTO da OpenAI, respondendo da onde que vem a fonte do Sora ou dos modelos, o cara pressionando, é YouTube, não sei o que, e ela, não sei, não sei. Cara, tipo assim, ela é a CTO da OpenAI, entendeu? Ela sabe muito mais que a gente aqui, então, se ela tá se atrapalhando nesse posicionamento, é uma coisa, é um red flag que a gente tem que estar de olho. Então, assim, a gente pode montar soluções usando o RAG, que é puxar a API, puxar os dados que você quer, enclausurar dentro do seu ambiente, tentar proteger esse modelo, mas tem que sempre estar de olho e testando, né? Então, o que eu vejo que as empresas estão levando a sério nesse desenvolvimento é, cara, começar com uma massa que não é crítica, né? Não tem problema, usar, testar, colocar em produção. E até o time de segurança ele pode ajudar com engenharia de prompt, né, a testar isso, ficar testando diversos cenários de prompt, né? Foi assim que foram criadas as primeiras APIs da OpenAI de moderação. Ficou um monte de engenheiro testando coisas racistas, massificando até o modelo aprender que ele não poderia fazer isso. Então, o que eu vejo que um jeito responsável nesse primeiro momento seria isso. Outras opções a gente, no que diz a ética, essas coisas, a OpenAI já disponibiliza API de moderação, já ajuda em alguns pontos, mas aonde que esse negócio está aí, se você está usando os nossos dados para treino, eles posicionam que não, e tem claro lá que não, mas, né, o cara que aprofundar mais, eu recomendaria fazer
esses steps com um pouco mais de cuidado, né? Dever de casa. Ele tem que fazer o dever de casa de saber onde é que ele vai colocar em produção isso e qual é a estratégia dele. Se ele vai criar um modelo próprio, e aí ele vai isolar isso, vai usar modelos já pré-treinados, trazer para dentro de casa, fazer o fine tuning, usar a técnica de guardrail, que é você limitar o que pode ser respondido ou não, para ele ter um modelo próprio, e aí não ter risco nenhum de vazar. Então isso é completamente possível. A NVIDIA tem lá um foundry chamado NIMO e que permite fazer todo esse trabalho do pipeline aí de trabalhar. Tem uma rede neural testada, treinada pela NVIDIA, não sei quantos bilhões de parâmetros lá, que é o Nimotron. Mas a gente também pode usar a Llama 3 e Gemini, etc. Mas tem muita empresa que precisa trazer isso daí para dentro de casa, fazer o dever de casa e ter um modelo próprio dela, e não depender de um token ou de estar conectado no modelo público, né? Então, isso é o que a gente sempre recomenda, para onde que você vai usar isso e quão crítico. Está cheio de casos aí que não foi feito esse dever de casa, e aí deu resposta para o público errado. Teve um de shampoo até que ele estava lá o cliente interagindo e tudo, acabou que o modelo respondeu que o melhor shampoo para ele era da concorrência. Não. Um outro caso também de uma companhia aérea, que o cliente estava buscando lá um reembolso, etc., indenização, o modelo aprovou. Tá? Então o modelo não foi tão treinado assim, tão testado, tão fine-tuned para limitar as respostas. Então o uso disso como uma ferramenta para o público externo, para o público em geral, se isso é uma solução enterprise, ele tem que tomar muito cuidado e fazer o dever de casa dele. Não é simplesmente pegar uma API da OpenAI, que é a que mais está se destacando aí para o uso de API, e falar, eu vou usar a API e vai me dar um chat GPT, um bot automatizado para responder para o meu cliente. Vai dar ruim. E tem tem um ponto que é a explicabilidade, né? Isso aí, tudo quanto é legislação de AI, o pessoal fala, mas ninguém consegue tangibilizar. E a própria OpenAI já soltou que nos próximos meses, se eu não me engano, no próximo mês eles vão começar a trazer essas informações, né? Porque hoje a Anthropic, que se destaca nesse ponto, ela já está começando a trazer informações de, cara, como é que eu estou treinando esses transformers? Assim, como que eu estou fazendo, né? Quais são os layers que eu estou usando? Como que eu estou clusterizando isso, né? Então, eles vão começar a trazer essas informações. Eu acho que isso vai ser a ponta de lança, não só para as Big Techs, mas também para as outras empresas que vão começar a seguir. Porque hoje a realidade, cara, se você chegar a apertar um cara mesmo, cara, mas e aí? Me mostra aí, abre o capô aí. Às vezes não vai conseguir, porque ele pode abrir o capô da arquitetura dele. Depois ele vai achar o capô do Google, depois ele vai abrir um pouco, vai ter um outro capô. Ele não vai conseguir mostrar tudo e por que aquela decisão foi feita daquele modo, né? E agora que eu tenho percebido que eles estão começando a se preocupar em disponibilizar isso. Então a gente já está vendo um pouco na nossa mão coisas de tipo, acho que vocês já viram no Instagram, tipo, isso aqui foi criado com IA. Alguns labels já está aparecendo nas nossas mãos aí aos poucos, né? Por enquanto manual. Mas eles estão começando a se preocupar com isso. Eu acho que quando eles soltarem o primeiro documento explicando como é que está funcionando, passo a passo, aquilo vai começar a dar um norte para a gente. Isso é uma composição, é uma entropia muito grande, é muito complexo. Eu vejo que é similar a você pegar o metrô de São Paulo e tentar responsabilizar ou contar com que ele vai resolver plenamente todas as atividades suspeitas de tráfico de drogas dentro das suas dependências. Por mais que tente, não vai conseguir. Então, em alguns casos, por exemplo, os clientes eles podem optar por trazer as soluções para dentro de casa, e essa é uma forma, é um certo controle, dependendo do seu uso, seu apetite ao risco para isso, o que quer que seja. Mas boa parte das soluções, eu acho que é assim, você primeiro tem que dar um passo atrás, entender o apetite ao risco. Quanto que seu negócio realmente quer se conectar? Que problema você está resolvendo? Faz sentido? Faz, beleza. Então eu passei do primeiro passo. Segundo, eu vou usar massivamente ou uma iniciativa única? Não, minha empresa decide a utilizar massivamente a inteligência artificial por diversos ganhos, diversas unidades de negócio, enfim.
E um primeiro passo, antes de sair de fato aplicando, é definir meios ali, frameworks de controle. Então hoje a gente tem lá para segurança como um todo, diversos frameworks que controlam isso, e a aplicabilidade da IA não é diferente, né? Hoje a gente, eu particularmente estou trabalhando com clientes lá da Defense nesse sentido, já de estruturar controles de segurança para aplicabilidade de IA dentro do negócio deles. Então, assim, tem já. exato. Então, assim, você entender ali a segurança como uma cebola, né, que é o famoso exemplo que se dá há muito tempo, e uma dessas camadas da cebola é exatamente isso. Então, você pega, por exemplo, tem um outro framework que eu não me recordo, mas o que a maior parte das empresas estão usando é o NIST. Mas mesmo pegar quadradão, ele não vai ficar tão adaptável, mas é um começo. Pega o NIST, tenta dar adaptado para dentro de casa. Soltando, a 42001 também. E traz para dentro de casa. Como que você adapta o controle para você garantir isso? Por exemplo, tem controles de outras ferramentas de CASB, em outras soluções você consegue filtrar a saída de código com senha hard-coded que nem chega na camada de IA. Então, se o dev está lá jogando código lá para IA corrigir, o negócio é barrado dentro de casa, numa solução que está dentro da empresa, dentro da responsabilidade da empresa. Então, eu acho que o princípio é definir efetivamente se a IA é estratégica ou não, coloca-se ali algumas ferramentas de controle e monitora isso ao longo da jornada, né? E assim, o uso de dados sintéticos ele é muito interessante também para isso, porque assim, quem já usou isso, cara, você pega eu tenho lá uma base de cadastro completa, real, endereço, telefone. Cara, se eu pego isso, eu coloco em qualquer produtinho que tem aberto aí, eu acho que a MIT fez uma ferramenta lá atrás de dados sintéticos, eu vou ter uma base que vai ter, sei lá, 82% fidedigno do comportamento estatístico daquela base. Então, assim, se você não precisar realmente do dado do cara, você precisar do comportamento, tipo, o comportamento de compras eu vou colocar na IA. Cara, pra que você vai colocar seu cadastro? Porque, assim, exato. Porque hoje, você fala assim, cara, procura ali, dado sintético, ferramenta, você vai achar rapidão. Aí e outras clouds também tem lá, já. Putz, pra que usar? Quem nem você falou, entende o problema. Preciso saber do dado efetivo do cara? Não preciso, mas eu preciso saber que quantas pessoas estão em São Paulo, quantas pessoas estão nesse bairro, quantas pessoas têm, sei lá, essa religião, blá blá blá. Pô, joga num dado sintético, vai ter um espaçozinho ali, mas vai te ajudar. Então, essas são proteções que a gente vê de tecnologia que são possíveis de ser aplicadas, né? Do cara arriscar e jogar. É que nem aposta esportiva, né? Você vai apostar, putz, esse joguinho aqui da Austrália que tá pagando, não sei o que. Você não conhece o time da Austrália. Então, assim, cara, mas vou colocar um pouquinho, então, é meio que pensar nesse sentido, né? Pra que eu vou arriscar se eu tenho essas ferramentas, né? Uma coisa que aconteceu muito com esse avanço de plataforma computacional acelerada, que você consegue fazer muito mais com um tempo mais reduzido, é que você dá respostas em tempo real. Então, tem processo de cibersegurança que utiliza o framework da NVIDIA chamado Morpheus, que eu faço aceleração de identificação de vulnerabilidade na rede 600 vezes mais rápido do que se o cara estiver utilizando o modelo simples. Estou falando de 600 vezes de aceleração. Isso qualquer fabricante, qualquer fornecedor de software ou empresa que tenha a sua equipe de desenvolvimento pode utilizar, pode fazer o acesso lá pelo GitHub do Morpheus. É open source, então tem também colaboração de outros desenvolvedores que queiram resolver problemas que ainda não foram resolvidos utilizando técnica de inteligência artificial, deep learning, machine learning, e que isso acelera o desenvolvimento de soluções disponíveis no mercado. Então, a NVIDIA, é público isso, né? A empresa sofreu um ataque no início de 2022. A gente estava fazendo já uma prova interna de uma ferramenta baseada no Morpheus, que se ela tivesse disponível em produção, teria evitado o problema. E hoje ela está disponível. Então, o fingerprint, por exemplo, de você ter a impressão digital, né? A impressão digital do usuário, você consegue identificar o comportamento do usuário e aí por usuário, por máquina, com uma granularidade que se não tivesse aceleração computacional, de você fazer isso na unha, né?
só em CPU, você gastaria uma fortuna para fazer. Mas hoje é possível você identificar que, ó, o Guilherme tem um padrão de acessar o meu ambiente. Ele está sempre em São Paulo, está no Rio, às vezes viaja na América do Sul, tem um Windows dele, tem um iPhone, e ele acessa 3 sistemas. Esse é o padrão do Guilherme. Se ele foge disso, de repente o cara aparece na Tailândia, numa outra plataforma, num outro servidor, tentando acessar 100 servidores, vai alarmar, vai cair na mão do operador. Então eu filtro muita coisa baseado no comportamento não esperado. Eu aprendi qual é o comportamento de todos os usuários, e aí eu estou falando de escala de centenas de milhares de usuários em redes corporativas. A NVIDIA está com 36 mil usuários, a gente tem isso em produção hoje, para eu dar granularidade, ver o comportamento e alarmar por usuário e por máquina. Então, são soluções que você vai criando em cima desse stack de inteligência artificial. No caso da NVIDIA, a gente criou um framework lá de open source chamado Morpheus, e que tem não só o fingerprint, mas existem outros, de ransomware e de spore phishing e etc. Vários casos de uso. Isso é SDK. Isso daí o desenvolvedor pode pegar e ele reduz o código. Um dos casos que a gente pegou, ele diminuiu de 200 linhas de programação, ele foi para 216. Maravilha, fica a dica, pessoal. Então são ferramentas que abstraem muito do que o cara teria que construir de solução, porque a NVIDIA já investiu e criou. Está aqui as bibliotecas. Você faz o acesso dela, não tem custo, eu não vou cobrar propriedade intelectual, direito autoral, nada disso. Ele vai usar. Aí quando ele for vender essa solução ou utilizar, aí vem o requisito. Ó, ele vai precisar agora ter essa infraestrutura para acelerar da maneira que eu fiz o benchmark. É o caso do que eu falei do CM aí, para ter essa aceleração de 23 vezes, ele diz, ó, para ter essa aceleração você precisa dessa infraestrutura. Aí gera consumo de GPU. Esse é o ciclo que a gente faz. Identifica um problema, envolve desenvolvedor, gera resultado para o cliente, gera mais dinheiro, e aí esse ciclo ele vai se retroalimentando. Legal, pessoal. Dizem que episódio bom passa rápido. E esse aqui passou voando, viu? Com certeza não vai ser a nossa última vez falando de inteligência artificial. Provavelmente mais umas 200 vezes. Mas eu acho isso muito engraçado, um último comentário, que provavelmente daqui a um ano a gente vai ver e vai dar risada de muita coisa que a gente estava falando aqui, né? Porque com certeza já vai ser tudo completamente diferente, né? E queria agradecer a presença de vocês dois aqui com a gente hoje. Agradecer o Felipe mais uma vez por estar aqui do meu lado e convidar a todos aí para se inscreverem aqui no canal da TI Inside e acompanharem todos os episódios do Tal do Hack. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. E a gente se vê nos próximos episódios. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.